Deuteronômio capítulo 6, vou ler apenas alguns versículos, que nos diz assim, Deuteronômio capítulo 6, versículos 3 até o versículo de número 5. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que emana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Quantos podem dizer amém mais uma vez? Meus irmãos, estas são as palavras de Moisés, que ele dirige ao povo de Israel. Deuteronômio é a repetição dos mandamentos do Senhor que nós vamos encontrar no livro do Êxodo. Então Deuteronômio é um livro em que Moisés ele vai repetir muito daquilo que ele já havia falado nos escritos anteriores, principalmente no livro de Êxodo, que é o livro que narra a saída do povo do Egito e a aliança de Deus com o povo e a entrega dos mandamentos que nós conhecemos ali, os mandamentos do Senhor, as tábuas da lei, os 10 mandamentos que Moisés recebeu quando subiu ao monte para falar com Deus. Deus ali entregou a Moisés os mandamentos e deu estatutos, ordenanças, juízos para a nação de Israel após fazer uma aliança com eles. Então o povo de Israel recebeu de Deus os mandamentos, e Deuteronômio é a repetição. O povo já havia conquistado algumas terras de Canaã, mas ainda não tinha entrado totalmente em Canaã. As terras, algumas terras que estavam antes do rio, antes deles cruzarem o Jordão, eles conquistaram já algumas terras ali guerreando. Moisés ainda estava vivo durante esse momento, mas a maior parte da herança seria conquistada depois que eles atravessassem o Jordão, sob a liderança de Josué. Moisés ele tem uma preocupação já com o povo, irmãos. Essa repetição da lei, ela não só é repetida para trazer ênfase ao que foi falado, mas Moisés estava preocupado com a obediência do povo. Moisés conhecia o povo de Israel, conhecia os seus irmãos, e sabia que era um povo difícil, um povo de dura serviço, como diz a palavra, um povo que tentou ao Senhor em muitos momentos. Muitos israelitas morreram no deserto, não porque faltou água, não porque faltou pão, mas porque faltou obediência, porque faltou temor a Deus. E Moisés conhecia o seu povo, e ele então vai relembrar a lei do Senhor, que já tinha sido entregue uns anos atrás no Sinai, e ele vai no capítulo 6 falar da importância desses mandamentos do Senhor, não apenas serem aprendidos pelo povo, mas serem transmitidos dentro de casa. A lei do Senhor, ela precisava primeiro ser aprendida, alguém precisava ensinar a lei do Senhor, e Moisés, ele aqui é o grande mestre que ensina a lei do Senhor. Ele recebe a lei de Deus, por revelação direta de Deus no monte, e ele tem a missão de ensinar ao povo toda a lei. Ele ensinou o povo como se aproximar de Deus, como ofertar, como construir o tabernáculo. Ele ensinou o povo os tipos de ofertas caso o povo pecasse. Tudo isso Deus havia dado a Moisés. Ele ensinou o povo a como andar na presença de Deus. E agora em Deuteronômio, Moisés, ele está então reensinando o povo. 40 anos o povo ficou no deserto, e nós vemos que muitos filhos nasceram ali também, e Moisés está ensinando mais uma vez a lei. Então primeiro, a lei do Senhor precisa ser ensinada, precisa ser transmitida por alguém que conheça a Deus e conheça a palavra de Deus.
Nós ouvimos a palavra de Deus aqui, nesse lugar de oração, por homens e mulheres de Deus que têm estudado a palavra, que têm dedicado o seu tempo para aprender a palavra de Deus e transmitir a palavra de Deus nos nossos cultos de ensino, nas nossas reuniões de oração, na escola bíblica dominical, nos nossos cultos aos domingos. Nós temos tido um tempo e priorizado não apenas um tempo para a palavra de Deus, mas um tempo de qualidade. Até quando as nossas pregações elas são menores, com 30 minutos, nós podemos dizer que saímos da igreja alimentados. Nós temos escutado a palavra de Deus nesse lugar. Então, o primeiro ponto para a prosperidade na família, para o crescimento da nossa família, como uma família saudável, abençoada por Deus, primeiro, nós precisamos ser ensinados pela palavra, ensinados da palavra de Deus. Precisamos receber essa palavra em nosso coração. Se não formos alimentados, dificilmente conseguiremos caminhar na presença do Senhor. Como nós conhecemos mais a Deus? Talvez você pergunte assim: acho que a melhor maneira de conhecer a Deus é orando. Não é. A melhor maneira de conhecer a Deus é ouvindo a palavra de Deus. Por quê? Porque para que eu possa orar, eu preciso saber como orar. E eu só vou saber orar se eu conhecer a palavra de Deus. Os discípulos disseram assim a Jesus: Jesus, ensina-nos a orar. Mestre, nos ensine a orar. Por quê? Porque eles ouviam Jesus falando com o Pai, e eles queriam também falar com o Pai. Para eu falar com Deus, eu preciso conhecer sobre esse Deus. Não é simplesmente usar de palavras vãs, ou vãs repetições, como Jesus disse no Sermão da Montanha, que os gentios, as pessoas que não conhecem a Deus fazem, oram de qualquer jeito, de qualquer forma, de qualquer maneira, e não é assim. A oração, para nos edificar e para cumprir o seu real propósito, ela precisa o quê? Estar estruturada de acordo com o Deus que se revela na sua palavra, de acordo com a revelação de Deus na palavra dele. Então, às vezes a gente quer orar, e orar é muito bom, e é importante, é uma disciplina espiritual, mas se eu não conhecer a palavra de Deus, eu vou orar errado, eu não vou orar como convém, eu não vou fazer orações que agradam a Deus. Eu posso fazer até orações que me agradem, que atentam o desejo do meu coração, mas que não alcançam o coração de Deus, porque a oração que é ouvida por Deus é aquela oração que está de acordo com a sua palavra. Então a principal forma de conhecermos ao Senhor é ouvirmos a palavra de Deus, é meditarmos na palavra de Deus, é sermos instruídos na palavra de Deus. Há uma pobreza hoje nas igrejas sobre o ensino da palavra de Deus. Nós temos de tudo, mas falta um bom ensino da palavra de Deus. Igrejas cheias, nós temos rituais, nós temos tantas coisas que são colocadas dentro dos templos, nas celebrações, mas o que alimenta o povo, o que fortalece o povo, o que dá condições para que o povo consiga viver na presença de Deus, é o povo ser ensinado pela palavra do Senhor. E Moisés, ele se preocupou em ensinar o povo. No final da vida, com seus 120 anos, ele ainda estava preocupado em ensinar o povo, transmitir a palavra de Deus com verdade, com sinceridade, de acordo com ele havia recebido, não fazendo nenhuma mudança, nem alterando, nem adulterando a palavra de Deus, mas entregando a palavra de acordo como ele havia recebido do Senhor. Então esse é o primeiro ponto, é a palavra de Deus ser ensinada, é a palavra de Deus ser escutada, é a palavra de Deus ser aprendida. É isso que Moisés está fazendo, porque se Deus ele quer a obediência do povo, e a obediência ela é manifestada quando nós procuramos guardar a palavra do Senhor, ensinar, meditar e viver a palavra de Deus. Então Moisés diz assim: ouve pois, ó Israel, ouve pois, ó Israel. Ouvir a voz de Deus é algo que nós temos desaprendido a fazer. Chegamos às vezes na casa de Deus e nós não conseguimos mais nos concentrar, nem abrirmos os nossos ouvidos para ouvirmos o que Deus quer falar conosco.
para que a palavra desça ao nosso coração, como uma semente lançada em boa terra, para que ela possa estender as suas raízes, possa crescer e dar fruto, e o nome do Senhor ser glorificado. Moisés chama a atenção do povo para ouvir a palavra, e ele diz: Israel, atente em cumprir os mandamentos, os estatutos, os juízos que o Senhor mandou. Por quê? Porque aí é onde está o segredo de uma vida bem-sucedida, de uma família bem-sucedida. Ouvir a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus. O profeta Oséias vai dizer que o povo de Deus estava sendo destruído porque lhes faltava o conhecimento da palavra do Senhor, conhecimento da voz de Deus. Irmãos, e nós temos a Bíblia conosco, não apenas em papel, mas agora em nossos celulares. Nós podemos abrir o programa, o aplicativo, e ali ler a palavra do Senhor, ouvir o que Deus tem para falar conosco. Mas além de ouvirmos a palavra de Deus, além de sermos ensinados pela palavra de Deus, nós temos um segundo ponto importante, que faz com que a nossa casa, ela possa gozar das bênçãos do Senhor. O que é, pastor? É nós guardarmos em nosso coração a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não deve estar apenas na nossa mente, no nosso intelecto, mas ela deve estar no nosso coração. O que significa a palavra de Deus estar no nosso coração? Significa que ela vai estar no lugar de onde saem todas as nossas escolhas. Amém? Todos os nossos desejos, vontades, sonhos, planos, tudo isso vai sair do meu coração, vai sair do seu coração. E se a palavra de Deus estiver lá, significa que isso vai sair em conformidade com a palavra de Deus. Quantas vezes vem um desejo no nosso coração, uma vontade de você, lembra-se da palavra, e a palavra não está só na sua mente, porque quando ela está na sua mente, você tem o conhecimento. Quando ela está no seu coração, você tem a vontade de obedecer a Deus. Existe uma diferença muito grande de saber o que deve fazer e querer fazer aquilo. Eu estava conversando com a Aninha em casa, e é papel do pai, não é? Orientar, instruir, disciplinar. E eu conversando com ela, tem horas que o filho, ele obedece porque quer, mas tem hora que ele tem que obedecer porque a gente quer. Não é assim? Tem hora que o filho obedece porque quer, e quando obedece porque quer, sabe por quê? É porque a palavra que o pai disse não está só no conhecimento da mente dele, está no coração dele. E ele diz assim: eu vou fazer isso porque o meu pai pediu, e o meu pai me ama, e o meu pai cuida de mim, e o meu pai quer o meu melhor. Quando ele começa a entender isso, não é só porque ele conhece só a palavra, mas a palavra já está no coração dele. É por isso que os profetas disseram que haveria um tempo que Deus faria uma aliança com o povo, que o mandamento não seria escrito mais na pedra que Deus deu a Moisés, não mais nos pergaminhos, nos papiros, mas seria escrita no coração. Por quê? Porque o povo iria obedecer, não mais por medo, mas porque a palavra havia alcançado o seu coração e lhe dava prazer. É por isso que o salmista Davi, ele vai falar em muitos momentos em que ele tinha prazer em obedecer à lei do Senhor. Não é assim: olha, eu obedeço porque Deus mandou, eu obedeço porque senão serei castigado, eu obedeço senão serei disciplinado, eu obedeço porque senão perderei tudo aquilo que eu ganhei. Não, Davi vai dizer em muitos momentos assim: me dá prazer obedecer à lei do Senhor, me dá alegria obedecer aos teus mandamentos. Eles são mais doces do que o mel, eles são mais preciosos do que o ouro.
Isso significa o quê? Que o mandamento agora já está no coração, aleluia. Ele não está mais na Bíblia de papel escrita, mas ele agora está no meu coração. E quando ele está no meu coração, ele me governa. Ele governa minhas escolhas, ele governa as minhas palavras, ele governa os meus planos. E eu digo: Senhor, como é bom estar na tua presença, como é bom vir à tua casa, como é bom fazer a tua vontade, como é bom te servir, ó Deus. Aleluia. Essa é a obra do Espírito Santo, irmãos. A obra do Espírito Santo, ela faz com que a lei de Deus esteja no meu coração. Então eu ouço a palavra de Deus, amém? Eu me alimento dessa palavra e agora eu permito que essa palavra entre no meu coração. No meu coração. E é isso que, se você prestar atenção no texto, que Moisés vai dizer, que os mandamentos, os estatutos, os juízos que ele havia entregado ao povo precisavam estar no coração do povo. No coração. Porque quando está no meu coração, eu não sou apenas um ensinador frio da letra. Quando está no meu coração, eu ensino com fervor, com amor, com graça. Eu ensino com exemplo. E aí nós chegamos agora ao ponto onde se relaciona a família nisso. Como pais, como mães, avós, avós, como líderes na nossa casa, nós precisamos entender que, para que a nossa família seja abençoada e bem-sucedida, precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Precisamos ouvir a palavra de Deus, aprender corretamente a palavra de Deus. Segundo, essa palavra precisa governar o nosso coração, para que depois a gente ensine essa palavra. Amém? Moisés vai dizer assim: ame, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. O versículo 4 de Deuteronômio 6 é conhecido como o credo israelita, a Shema. A palavra Shema em hebraico vem de ouvir. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O israelita piedoso, ele repete isso 2 vezes por dia. Pelo menos deveria fazer isso, conforme os ensinos dos mestres judaicos. Um judeu piedoso, ele repete de manhã ao se levantar e ao deitar: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É o credo, é a confissão que um prosélito fazia quando ele também se convertia ao judaísmo, quando ele abraçava a fé de Abraão e se tornava, pela fé, um judeu, crendo agora na lei de Moisés e seguindo ao Deus de Abraão. Ele precisava também recitar esse credo. E esse credo, então, faz com que o judeu transmita para os seus filhos a importância de se conhecer o Senhor. Saber que, primeiro, Ele é Senhor do seu povo, Ele é o único Senhor, que Ele deve ser amado. Veja bem, antes de Deus ser obedecido, Ele é amado. Você sabe qual é uma grande dificuldade das nossas casas? É que nós, antes de ensinarmos os nossos filhos a amarem a Deus, nós queremos ensinar eles a obedecerem a Deus. A gente quer ensinar os nossos filhos, a gente quer conduzir a nossa casa, a gente começa da forma errada. A gente quer ensinar o filho a obedecer a Deus, a obedecer às tradições, a obedecer os costumes, a obedecer às regras, antes de ensinarmos eles a amarem a Deus. E nós primeiro precisamos ensinar os nossos filhos a amarem a Deus.
E para eu ensinar alguém a amar a Deus, primeiro, eu tenho que conhecer esse Deus. Eu também tenho que amar esse Deus. Sabe por quê? Porque senão, a minha palavra ela não vai ter peso. Não é simplesmente conduzindo a igreja. Não é ensinando o nosso filho a ser um assembleano, ou um batista, ou um presbiteriano. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a amarem ao Senhor. Principalmente essa geração de 2000 para cá. Essa geração de 2000 para cá é diferente da geração dos anos 80 e muito diferente ainda da geração de 70 e de 60. A geração do ano 2000 para cá compreende o ensino totalmente diferente. É por isso que eles conseguem seguir pessoas que eles nunca viram e nunca conviveram, mas que estão na internet falando pelo YouTube, pelas redes sociais. Essas pessoas conseguem influenciar essa geração, fazer com que essa geração se vista, se comporte e fale iguais a eles, sem nunca terem tido um contato com eles. Você sabe por quê? Porque eles estão conseguindo falar a língua dessa geração. Eles são treinados para isso. Eles pesquisam essa geração. Eles estudam os nossos filhos. Eles estudam o comportamento dos nossos adolescentes. Eles estudam o perfil dos nossos jovens e eles sabem como falar, o que falar. E sabe o que é que vai acontecer? As crianças, os adolescentes, os jovens vão seguir esses influencers e youtubers, essas pessoas que hoje têm milhões de seguidores, porque eles estão conseguindo falar a língua, eles estão conseguindo acessar o coração dos nossos jovens, estão conseguindo acessar os sentimentos dos nossos jovens, e nós estamos falhando nisso. Às vezes nós queremos ensinar o jovem a ir para a casa de Deus, sem antes ensiná-lo a amar esse Deus que ele vai para a casa dele. Nós queremos ensinar o jovem, o adolescente ou a criança a valorizar a Bíblia, sem antes nós ensinarmos o Deus que se revelou, o Deus que deu a palavra dele, um Deus que se comunica, um Deus que procura o ser humano para o salvar, para o restaurar. Nós precisamos conduzir as pessoas, e aí eu falo dentro da nossa casa, a amarem a Deus, porque se amarem a Deus, obedecerão a Deus. Jesus disse assim: aquele que me ama guardará a minha palavra. Você sabe por que Judas traiu Jesus? Não foi porque ele não conhecia a palavra de Deus, foi porque ele não amava Jesus. Judas traiu Jesus, não foi porque ele faltou ensino, não foi porque ele faltou conhecimento, mas foi porque ele não amava Jesus. E Jesus disse: quem me ama me obedece, mas para me obedecer primeiro tem que me amar. Aí eu quero lhe dizer uma coisa, para você que está aqui já consegue compreender, irmão, irmã, jovem e adolescente, se você tem ainda tanta dificuldade, se os mandamentos de Deus não são claros para você, se isso te dá tanta dor, tanta tristeza, tanto incômodo, é porque você não ama Deus o suficiente. Você precisa melhorar esse amor por Deus, você precisa olhar para esse Deus que é amor e pedir: Senhor, derrama do teu amor por mim no meu coração, faz com que eu te ame, Senhor, para que os teus mandamentos sejam o meu prazer e a minha alegria. Moisés ensinou ao povo, mas ele disse para aqueles homens, no final da sua vida ele já estava preocupado. Claro, conhecia o seu povo, sabia que o povo estaria em contato com outras culturas, com outros deuses, com outras religiões, com um estilo totalmente diferente de vida. E aí a gente fica preocupado dizendo, né? Meu Deus, por que Deus não mandou logo um meteoro em Canaã e acabou com tudo?
para o povo chegar lá, não ter mais nenhum problema de ter outros povos, outras culturas, outros deuses, outras religiões. Ora, meu irmão, como assim? Nós aprendemos hoje de manhã o significado da verdadeira santificação. Não é prendendo o nosso filho dentro de casa, não é proibindo ele. Tem gente que diz: pastor, se eu pudesse eu colocava o meu filho numa escola evangélica até ele se formar. Aí eu falei: isso é muito bom, mas isso resolveria? E como que estaria em casa? Como que seria em casa? Ele seria ensinado a amar a Deus. E sabe quem que vai ensinar? Sabe quem tem o maior poder de ensinar uma pessoa a amar a Deus? É se essa pessoa ama a Deus e aquele que está ensinado vê esse amor no coração dela. Não interessa se é pai ou se é mãe. Tem jovens que eles se convertem, não é pelo testemunho do pai, às vezes é pelo irmão da igreja. É pelo jovem que ele tem uma amizade, ele admira a fé que aquele jovem tem. E não é dentro de casa, às vezes ele tem uma família crente dentro de casa. Mas por quê? Porque não conseguiu acessar o coração dele para transmitir a verdade. Moisés disse: vocês têm que amar ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, de toda a força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Ou seja, para eu falar para o meu filho, para eu ensinar para o meu filho, para eu ensinar para o meu neto, primeiro ela tem que estar no meu coração. Eu tenho que amar a Deus. Não é simplesmente ser um religioso. Não é simplesmente querer ensinar o filho até a religião do pai. Não, não é isso, irmãos. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Não é trocar a roupa, dizer assim, olha, não, é muito mais. É ensinar a amar a Deus. E foi aí, é isso que Moisés está querendo dizer ao povo. Ou seja, vocês conhecem a lei, vocês vão ter que atar na mão, na testa, vocês vão colocar em casa por todo canto. Mas tem uma coisa: se você não tiver no seu coração, e se você não ensinar, não adianta nada. Não adianta você botar a Bíblia aberta dentro de casa, não adianta botar a casa, encher a casa de quadro com versículo, não adianta. Não adianta colocar hino tocando o dia todo no rádio. Não adianta ir para a campanha de oração todo dia, se não chegar em casa, não sentar com o filho, não conversar, não perguntar o que é que ele está passando, quais são os seus problemas, não entrar no mundo dele, não alcançar o coração dele. E acima de tudo, o filho tem que olhar para a gente e olhar e dizer assim: meu pai e minha mãe amam ao Senhor. Mais do que o trabalho, mais do que todas as outras coisas, eles amam a Deus. Não podemos transferir a responsabilidade. Moisés disse: é responsabilidade de quem? Dos pais. Que coisa interessante isso, sabe por quê? Porque os levitas, eles viviam para ensinar a lei. Em Israel tinha os sacerdotes e os levitas, mas os pais recebem a ordenança de que você vai inculcar. A gente usa muito essa palavra, né? Mas eu estou inculcado com uma coisa. Sabe? É inculcar. É colocar na mente dele. Mas essa palavra precisa estar onde, irmãos? Onde? No meu coração. Está no meu coração. Eu amo ao Senhor. E agora eu vou compartilhar com o meu filho. Eu vou compartilhar com a minha filha. Você sabe qual que era a maior ameaça de Israel em Canaã? Você acha que eram os exércitos? Você acha que eram as armas de guerra dos outros inimigos? Você acha que eram as fortalezas? Não. A maior ameaça que Israel ia sofrer era perder a sua identidade, era a família não ficar unida,
coesa servindo a Deus. Quando o inimigo, ele não encontra uma forma de atacar, porque nós somos guardados pelo Senhor. O anjo do Senhor acampa-se ao redor do que eu temo e o livra. Nós somos cercados pela presença de Deus. Nós somos guardados pelo Senhor. Mas quando o inimigo semeia para que o problema venha de dentro para fora, elimina para que a desunião, as contendas, as brigas, as brechas, as fendas, elas aconteçam de dentro para fora, para que ele tenha como alcançar uma oportunidade de destruir aquela família. Moisés disse: se vocês guardarem, amarem ao Senhor, guardarem o mandamento do Senhor e ensinarem aos filhos de vocês, vocês podem ficar tranquilos que essa terra será de vocês e vocês vão prosperar lá. Irmãos, eu me preocupo demais com uma religiosidade que não consegue passar isso para dentro de casa. E nós temos falhado nisso. Às vezes eu me pergunto e digo: Senhor, eu preciso mais sentar com a minha família e gastar mais tempo inculcando, falando, instruindo, ensinando. Às vezes um tempo que você sai com seu filho no carro, vai levar ele à escola, vai levar ele a algum passeio, puxe algum assunto, converse sobre alguma coisa. Mas eu quero lhe dizer algo, talvez você não saiba, se você souber, Deus vai te relembrar aqui. Sabe o que é? É que o nosso modo de viver vai gerar perguntas nas pessoas. Quantas das vezes conversas espirituais que eu tive com a minha filha não partiu de mim, partiu dela. Mas só partiu dela porque ela viu alguma coisa que chamou a atenção e ela perguntou. Se você for uma pessoa de integridade, que ama a Deus dentro da sua casa, que ora, que lê a Bíblia, que leva a Deus para o seu trabalho, que leva a Deus para os seus relacionamentos, que honra a esposa, que honra o esposo, o filho, a filha, uma hora ou outra vai perguntar: mãe, o que é orar? Mãe, como é Deus? Pai, como é o céu? Pai, o que acontece quando um crente morre? E você vai ter oportunidades para inculcar na mente daquela criança, daquele adolescente que vai crescendo, e do jovem, a palavra do Senhor. Moisés estava preocupado, e a sua preocupação era válida, era verdadeira. Sabe por quê? Porque ele sabia que o maior perigo que o povo estava correndo era não transmitir a palavra para gerações, era falhar. Moisés disse: eu estou ensinando a vocês, mas vocês vão ensinar aos filhos de vocês, e os filhos ensinarão aos outros filhos. E quando vocês estiverem numa terra estranha, porque Deus vai colocar vocês lá, é igual o crente quando ele é salvo, é a semelhança quando o povo foi tirado do Egito, irmãos. É uma nova vida, mas continua ainda cercado por idolatrias, por falsos deuses, por mentira, por pecado, por engano. Deus nos salva, mas nós continuamos numa sociedade que é inimiga de Deus. E nós precisamos conhecer o Senhor, amar o Senhor e ensinar na nossa casa. Não podem ser os professores da escola que vão ensinar a fé deles para os nossos filhos. Sabe por quê? Porque se o filho vê um professor que é ateu sendo mais correto moralmente do que o pai que diz ser crente, ele vai querer ser ateu. Se um adolescente vê um professor, um influenciador, um cantor, um artista que tem uma vida que é mais íntegra, mais reta, que teme mais a Deus, digamos assim, aos valores de Deus, do que alguém que está na igreja, do que a mãe que não perde uma campanha de oração,
que está todo dia em oração, se um artista da televisão se dirige a um jovem ou um adolescente que às vezes está enfrentando questionamentos na sua sexualidade, e ele naquela pessoa consegue ter uma pessoa que conversa com ele, que ele ouve, que tira suas dúvidas. Quando ele vai conversar com o pai, com a mãe, que são crentes, que temem ao Senhor, isso é o demônio na tua vida. Crítica, sem amor, sem compreensão, sem diálogo, você acha que ele vai recorrer a quem? É tempo dos pais amarem a Deus, amarem aos filhos, para então assim ensinarem a palavra de Deus como deve ser ensinada, porque senão, irmão, nós não colheremos os frutos. Uma vez uma irmã perguntou para mim assim: pastor, eu fui convidada para fazer umas campanhas de oração visitando umas famílias, todo dia eu vou numa família orar, e eu creio que Deus vai dar vitória à minha casa. Eu falei: Deus vai te dar vitória na sua casa, você saindo de casa? Quando você sair, quem vai ficar lá? Deus. Ah, Deus? Porque enquanto eu estou fazendo a obra, Deus está cuidando. Como é? Volte para casa e você vai ver o que você vai encontrar. Se você vai encontrar marido, se você vai encontrar filho servindo a Deus. A mulher sábia edifica a casa, é a sua casa, não é a casa dos outros. Fazer uma visita, fazer uma oração, dar um conselho, amém. Mas a mulher precisa estar em casa, o homem em casa, cuidando da sua esposa, a esposa cuidando do esposo, os pais cuidando dos filhos. Todo dia indo para um lugar, saindo, pregando, ensinando, cantando. E quem cuida da família é quem? Quem faz a comida para o adolescente? Quem cuida dos filhos? Não, eu estou fazendo a obra, ele sabe fazer. Como assim? Depois não culpe a igreja, depois não culpe a palavra, depois não se decepcione com Deus. Irmãos, a maioria dos problemas que acontecem nas famílias, nas estruturas familiares, a responsabilidade é nossa. Nós, líderes das nossas casas. Agora, para concluir, vai ter momentos em que você vai fazer tudo certo e não vai dar certo. Lembra-se da parábola do filho pródigo? Um pai que amava um filho, o filho que tinha tudo que precisava, era amado em casa, e um dia ele chegou para o pai e disse: pai, eu quero ir embora, eu quero a minha herança, eu quero ir embora. E ele foi embora, ele curtiu, ele fez o que quis. Mas aí eu creio num Deus que pode tocar onde a pessoa estiver, que tem os valores no coração, que foi ensinado a amar o Senhor, que foi cuidado e amado pelos pais, que teve compreensão, que teve carinho, que teve disciplina. Porque tem muito jovem hoje, sabe o que está fazendo o jovem sair da igreja hoje? Não é muita disciplina não, é falta de disciplina. Sabia disso? Falta de disciplina. E aí você percebe que alguns estão amando algumas ideologias que cobram até muito mais do que a igreja. Vá fazer parte de algum desses grupos aí extremistas, e você vê que isso tem atraído os jovens, e exige tanta coisa, e eles estão indo. Sabe por quê? Porque na maioria das vezes eles veem naqueles líderes verdade, amor, seriedade com aquilo que eles defendem. Os nossos filhos precisam ver o amor de Deus, não é no pastor, é em nós. Os nossos filhos não querem ouvir as mensagens simplesmente dos heróis da Bíblia. Os nossos filhos querem ouvir as mensagens dos feitos de Deus na nossa vida.
Os nossos filhos não querem simplesmente ouvir que Daniel orou e Deus fechou a boca do leão. Nossos filhos querem ouvir que nós oramos e Deus fechou a boca do leão na nossa vida. Precisamos trazer isso para nós. É ensinar o que está na palavra, mas é estar aqui junto. Se o filho cair, a gente levanta. Se o filho está com dificuldade de ir para a igreja, procure saber o que é. Sente para conversar, não desista. Ah, eu quero conversar com você. Não, não tenho nada para conversar com você, pai. Ah, tem sim, eu sou seu pai, sente aí. Eu preciso falar com você, minha filha. Não, mas eu não quero conversar agora. Quer sim, pode sentar aí. Eu vou falar com você agora e você vai me ouvir, porque eu sou sua mãe. Com autoridade, mas com amor. Com graça. Ore antes. Peça a graça a Deus. E diga, eu vou conversar o que é que está acontecendo. Às vezes nós falhamos como pai. E o filho sabe que a gente falhou. E não adianta a gente querer bancar o espiritual, o religioso, porque ele sabe. É momento da gente sentar, abrir o nosso coração e dizer, filho, eu falei com você. Filho, eu errei com você. Eu não sei qual estratégia Deus vai lhe dar, mas o que eu quero dizer é o seguinte: os nossos filhos precisam ver o amor de Deus em nosso coração. E o Deus que ama é o Deus que cuida, o Deus que ama é o Deus que disciplina, o Deus que ama é o Deus que orienta, o Deus que ama é o Deus que perdoa, o Deus que ama é o Deus que restaura, o Deus que ama é o Deus que levanta. Olhemos para a parábola do filho pródigo. Tem pai que por menos do que isso, do que aquele filho pródigo fez, ele não recebe mais o filho, ele não olha mais para o filho. E Deus está dizendo, é isso que eu faço com cada um de vocês. Oração é muito bom, irmãos, mas a conversa, ela é muito importante. Aí eu estou orando por ele e conversando. Não, conversando não dá, tem que conversar. Mas você que é pai, você que é mãe, eu quero lhe dizer uma coisa. Antes de chegar no filho, a gente primeiro tem que se achegar a Deus. Antes de falar do amor do Deus que ama, a gente tem que amar esse Deus que ama. Antes da gente querer ensinar, a gente precisa ser ensinado pelo Senhor. Não é na força, não é na violência, mas é na autoridade pelo Espírito Santo de Deus que Ele vai nos dar. Mas nós não podemos fugir dessa responsabilidade. Nós não podemos dizer que é culpa do mundo, que é culpa da sociedade. Moisés disse assim ao povo: vocês vão para um lugar terrível, mas é o lugar da bênção de vocês, amém? A igreja está no mundo, e Deus abençoa a igreja no mundo. Israel foi para Canaã, e lá era uma terra de leite e mel, mas tinha muitos problemas. Mas se eles permanecessem unidos, servindo ao Senhor, e os pais comprometidos com os filhos, eles seriam vencedores naquele lugar. Não podemos permitir, irmãos. É tempo de nós fecharmos as fendas que tem. Se houver oportunidade de pedir perdão, de reconciliação, de conversa, isso precisa ser feito. Faça tudo o que estiver ao seu alcance para colocar sua casa de pé. Pastor, mas tem coisa que eu não posso fazer. Eu não estou falando sobre isso. Não somos nós que convertemos os filhos, nem o marido, nem a esposa. Mas nós podemos, com a nossa vida, com as nossas palavras, dizer que amamos a Deus. Que a vida com Deus é muito melhor do que a vida com qualquer um. De que ser fiel ao Senhor é melhor do que ser fiel a qualquer outro tipo de ideologia ou crença. De que caminhar na presença de Deus é uma caminhada de alegria. Eu quero convidar você para se colocar de pé nessa noite. Eu sei que as famílias estão mais próximas hoje aqui. Quem sabe esse momento de você, eu sei que você ora por sua casa, por sua família, por seus filhos. Mas eu quero que hoje você como pai, você como mãe, se colocasse diante do Senhor e fizesse uma oração hoje aqui: Pai,
Algumas falhas eu reconheço, outras não. Eu não sei nem o que aconteceu. Mas eu não quero aceitar essa situação de braços cruzados. Eu não quero aceitar essa situação sem fazer nada. Orando eu já estou. Confiando eu confio, mas eu preciso fazer alguma coisa. E eu quero que o Senhor unja as minhas palavras. Eu quero que o Senhor me dê uma atitude de fé, de coragem, de graça. Eu quero que o meu filho, a minha filha, o marido, a mulher, veja em mim algo diferente que só o Senhor pode mostrar. Eu quero não apenas que o Senhor edifique a minha casa, mas eu quero ser um edificador na minha casa. Eu não quero que o Senhor trabalhe na minha casa sozinho. Eu quero trabalhar com o Senhor. Eu quero ser um cooperador na obra que o Senhor vai fazer lá. Aleluia. Se tem algum pai ou a mãe aqui que quer se colocar diante de Deus, se colocar diante do Senhor, levante a sua mão. Eu quero incluir você nessa oração agora. Se tem alguém hoje aqui que quer se reconciliar com o Senhor, voltar a caminhar com Deus, amar a Deus, andar conforme a palavra dEle e viver os projetos e planos de Deus para a sua vida, eu quero convidar você aqui à frente, que eu quero orar por você. Alguém que está afastado, alguém que tem andado em outro caminho, o Senhor te chama hoje aqui, para você vir como você está, como você chegou, porque Ele quer te restaurar, Ele quer devolver alegria ao teu coração, Ele quer fortalecer os teus pés, curar as feridas da alma, do coração. Venha em nome de Jesus. O Senhor te chama hoje aqui. E como igreja do Senhor nós vamos orar e te receber de volta ao caminho, de volta ao percurso, que às vezes nós podemos sair, mas o Senhor é misericordioso e nos chama. Se tem alguém que quer se reconciliar com o Senhor ou entregar a sua vida a Cristo, um jovem, um adolescente, um irmão ou irmã, venha agora, que nós vamos orar por você. Venha em nome de Jesus, saia do seu lugar e venha. Se Deus está falando ao teu coração, venha agora. Não resista à voz do Senhor. Ó Deus bendito, ó Deus maravilhoso, ó Deus poderoso. Os pais que estão aqui nessa noite, os filhos que estão aqui nessa noite, é um tempo de você refletir como está a sua vida em família, onde você tem pecado, onde você tem falhado, e se colocar diante de Deus dizendo: Deus, eu quero recomeçar nessa área. Eu quero que o Senhor me dê a oportunidade de recomeçar nessa área, como esposo, como esposa, como mãe, como pai, como filho. E o Senhor, Ele vai te dar graça hoje aqui. Não vai ser fácil, mas não é impossível, porque Deus está com você. Feridas abertas, traumas, situações mal resolvidas, circunstâncias que não foram restauradas, que foram apenas cobertas, colocadas debaixo do tapete, perdão que não foi liberado,
graça que não foi ministrada, tudo isso, irmãos, acontece na família. Mas o Senhor diz: hoje é tempo de mais uma oportunidade para nós experimentarmos coisas maravilhosas de Deus na nossa casa. E o nosso compromisso com a nossa família começa a partir da nossa decisão de querer ser um esposo, um pai melhor, uma esposa, uma mãe melhor, um filho, uma filha melhor. Começa nessa atitude de amar ao Senhor, de dar bom testemunho dentro de casa, de não abrir da nossa boca, Deus operar maravilhas na nossa família. Volte para casa, você que está saindo muito. A obra que Deus te chama a fazer hoje é com a tua casa, é com os teus filhos. Ah, mas eu não tenho mais esposa, mas tenho os filhos. Ah, mas eu não tenho mais marido, mas tenho os filhos. Essa é a principal obra que você tem que fazer. É na sua casa, é na sua família. Deus te chama, Deus está falando com pessoas aqui, não apenas presencialmente, mas pela internet. Essa é a principal obra, porque senão você vai ficar sozinho, sozinha. Volte hoje a amar o Senhor e a trabalhar com aquilo que você tem nas suas mãos. É assim que Deus fala contigo hoje aqui. Nós vamos louvar ao Senhor, nós vamos adorar a Deus. Um louvor sobre família. E você que está ao lado da sua, busque agora a graça de Deus. Projetos e planos, propósitos, coloca diante do Senhor. Não se precipita, não toma atitudes que venham causar arrependimento. Pensa nas palavras, na conversa que você está querendo ter. Pede as ferramentas ao Senhor. O trabalho que você está pleiteando, ou a mudança de emprego, mudanças que você quer fazer na vida, que vão refletir na família. Ora, pede graça a Deus, pede direção, sabedoria ao Senhor. Oh, aleluia, vamos adorar a Deus, vamos cantar ao Senhor. E nesse momento você ora pelo seu filho, pela sua filha. Minha casa